Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, olha, Trino Podcast está no ar. Olha, você que está nos acompanhando, vai tomar um banho aqui de muitas informações maravilhosas. Temos duas pessoas aqui que vieram a brilhantar. Desde já, sejam muito, muito bem-vindos, tá certo? Doutora Raquel, doutor Nula. Obrigado. Que bom. Minha gente, gratidão pela disposição de vocês para sentar nesta mesa, trazer informações e, acima de tudo, agregar na vida das pessoas. E o tema de hoje é um tema muito, muito rico sobre cuidados paliativos, essa relação interdisciplinar entre a medicina e a fisioterapia. E você que está em casa nos acompanhando, olha, senta no sofá, com calma, sem pressa. Pega um café. Cafezinho. Porque, de fato, esse tema de hoje ele vai nos alcançar de uma maneira e é impossível não nos transformar. Dá para pensar facilmente dessa forma. Antes, temos aqui Eu admito que eu até estava conversando por trás dos bastidores aqui, minha gente, que tem perguntas aqui que já me deixaram um pouco ansioso, viu? Que bom. A gente está aqui para diminuir essas ansiedades. Mas eu vou passar a palavra para que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre a área profissional de vocês e já lanço uma curiosidade. Por que a fisioterapia e por que a medicina? Vai lá, minha gente. Doutora Raquel. E as damas primeiro, Sim, né? claro, com certeza. Então, bora lá. Então, meu nome é Raquel Cavalcante Fonseca, sou fisioterapeuta de formação, já tenho 20 anos de formada, apesar de, né, talvez não parecer tanto, mas algumas pessoas dizem, mas 20 anos, Raquel? 20 anos de fisioterapia. Os cuidados paliativos, né, chegaram um pouco depois, né, há 10 anos. Então, também tenho atuação na gerontologia, principalmente. Então, minha área de atuação nesses 20 anos é na parte, inicialmente, da gerontologia e na saúde pública. Atualmente, além de fisioterapeuta, atendendo, né, principalmente no domicílio, eu também, né, há 18 anos, sou professora. Né, sou docente do ensino superior e atuo em vários cursos, enfermagem, fisioterapia, medicina. Então, hoje eu estou aqui para a gente conversar também um pouquinho, né, sobre essas experiências e espero muito contribuir, diminuir, né, a ansiedade e também responder algumas perguntas que podem surgir aí durante a nossa conversa. Me sinto muito feliz de estar aqui, podendo, né, compartilhar um pouquinho sobre o tema. Eu acho que vai ser bem rico aí junto ao meu colega. Maravilha, viu? Doutor Nola. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Nola, sou natural de Curitiba, fiz a minha formação lá em medicina, me formei na PUC do Paraná e tem alguns anos aí também de formado de atuação na área médica, me formei em 2009. E originalmente a minha formação é medicina de emergência, depois medicina intensiva, e foi onde, né, na medicina intensiva, por volta de 10 anos atrás também, que eu conheci o cuidado paliativo, assim, na essência. Então, fazia já plantão de UTI e fui me inteirar melhor do assunto, né, de desmistificar algumas coisas que provavelmente vão vir aqui, né, como assunto hoje. Então, desde então, eu tenho atuado nessa área, fiz a especialização, acabei fazendo aqui mesmo, né, no HU, aqui na Federal. E, além disso, depois de tudo isso, ainda para me dar um apoio, né, principalmente na parte emocional dos doentes, seus familiares, eu fiz uma formação de psicoterapia. Então, isso trouxe uma parte filosófica e espiritual muito, muito boa, assim, que agregou bastante na minha formação. Né? Então, hoje, minha principal área de atuação realmente é o cuidado paliativo. Eu dou aula junto com a Raquel também em uma das faculdades daqui. E, inclusive, a gente dá aula de cuidados paliativos lá também, né? Estamos aí na luta para colocar o cuidado paliativo na grade curricular, né, obrigatória aí da medicina, em alguns cursos já tem, mas, por enquanto, ainda de forma optativa, mas tudo no seu tempo, a gente tem atuado bastante nessa área aí. Só pela apresentação, já deu para beber da fonte, viu? Só pela apresentação. Coisa boa, coisa boa.
Minha gente, olha só. Como vocês atuam também na área docente, é natural que o público, né, o alunado, Uhum. está acompanhando, vai acompanhar. Uma pergunta até um pouco fora da rota, vamos dizer assim. Para os discentes, estão se qualificando, estão estudando, tanto no universo da fisioterapia como da medicina. Fala, o Se Vira nos 30. Em 30 segundos, quais os desafios que o fisioterapeuta vai enfrentar logo no começo da carreira e o médico também? E aí, voltado para o tema, você fala para os À cuidados vontade. Assim, paliativos? imagina que acabei de me formar, doutora. Pronto. Como é que vai ser essa minha vida? Eu acho que isso é bem comum quando eu, por exemplo, eu dou aula no 8º e no 9º período de físio, né, onde eles estão se formando, e aí a gente sempre faz isso em 30 segundos, né, mas aí eu vou procurar ser breve. Então, o que é que eu diria, né, para essas pessoas? Persistam, né, estudem, se capacitem, mas antes de tudo, olhem o indivíduo, olhem aquela pessoa que vai chegar ali para você com um olhar diferente, que vai muito além do nome da pessoa, da patologia que ela tem como diagnóstico, mas olhe para suas necessidades. Não foquem apenas no aspecto físico. Porque nós, físicos, a gente está muito acostumado a focar no aspecto físico, né? Mas pense que aquele ser é um ser integrado. Ele tem o lado biopsicossocial e espiritual. Então, além de muito estudo, de muito preparo, de muita qualificação, de trabalho em equipe, que hoje é fundamental, mas principalmente tem esse olhar empático e humano diante dos seus pacientes. Ao tocar a pessoa, seja apenas uma pessoa, né? Exato. Bom, acho que nessa mesma ideia da Raquel, enfim, na medicina, acho que na atuação multiprofissional em geral, né, dos alunos que estão se formando, eu especificamente dizendo sobre a medicina, né, acho que os alunos entenderem que a figura do médico, ela não pode ser mais aquela figura central do que tinha antes na equipe multi, né? Essa é uma profissão como qualquer outra na atuação da área de saúde, né? E você não vai conseguir atuar se não for em equipe multiprofissional. Tá? E além de tudo, toda aquela formação que a gente tem realmente voltado, né, para diagnóstico, tratamento, a gente entender que estamos cuidando de pessoas, né? Pessoas que são de corpo, mas de alma e de coração também. Tá? Então, olhar a pessoa humana como um ser individualizado, né? Não como necessariamente um protocolo ou, vamos dizer assim, algo que esteja já direcionado em relação a alguma doença. Então, acho que o grande desafio é isso, né? O médico, né? O físio, o enfermeiro, o nutri, o farmacêutico, o fono, toda essa área multiprofissional que se destaca, ela se destaca por ter essa visão um pouco mais, como a Raquel falou, integral do paciente, né? E não necessariamente apenas a sua parte. A gente não pode fatiar o paciente em setores, né? A gente tem que saber olhar ele como um todo. Então, acho que o grande desafio da medicina, assim como qualquer outra profissão da área multiprofissional da saúde, é esse. Fantástico, fantástico. E é tão bonito ver que esse aspecto interdisciplinar vem amadurecendo cada vez mais, né? Perfeito, perfeito. Vamos para o tema. Vamos Vamos para o lá. tema, porque estamos aí já. A ansiedade, no melhor sentido, né? Está a mil. Minha gente, vamos tentar destrinchar para as pessoas sobre o que são esses cuidados paliativos, a definição mesmo. Como que a gente pode levar esses conceitos a quem está nos acompanhando? Os cuidados paliativos, de uma maneira mais simples, direta, gente, é uma abordagem que visa justamente avaliar o paciente em todas as suas necessidades, como a gente já falou, olhar para o indivíduo não apenas na sua doença, mas centrado na pessoa, né, nos seus aspectos biopsicossociais e espirituais. E a grande diferença, talvez, de outras abordagens é que dentro dos cuidados paliativos a gente tem um olhar também muito peculiar para os familiares. Então, a gente olha o indivíduo, né? Olha o paciente, mas quando um paciente adoece, a família também adoece junto. Então, a gente, além de ter esse olhar, né, para aquela pessoa que tem uma doença que ameace a sua vida, a gente também tem esse mesmo olhar para quem o acompanha, para quem está lá, né, diariamente, para quem cuida, para quem tem um laço familiar.
E claro, né, tudo isso visando uma melhor qualidade de vida. O nosso foco não vai ser curar, até porque, né, muitas dessas vezes são doenças que ameaçam a vida, mas que não têm um prognóstico de cura. Então, o nosso objetivo realmente vai ser aliviar o sofrimento. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Exato. É na linha do que a própria OMS diz, né? É um conceito, né? O cuidado paliativo, ele é para todo aquele paciente que tem uma doença grave e ameaçadora de vida. E quando a gente fala grave e ameaçadora de vida, a gente não fala em fim de vida, né? A gente fala de um diagnóstico ou de repente, uma situação clínica de uma sequela. Aí, o paciente às vezes pode ser jovem, não tem nenhuma doença, mas sofreu um acidente, enfim. Então, são situações, né, que, direto ou indiretamente, podem, né, levar a agravos, né, e a ameaçar a vida desses pacientes. Então, é muito mais do que você estar cuidando apenas de pacientes no fim de vida, né? Doutor Nula, veja só, já chegou aqui uma curiosidade via WhatsApp, que é bem nesse universo aí que você está O falando. clássico. A pessoa falou aqui, eu pensei que cuidados paliativos era só para quem estava morrendo. Verdade ou mentira? Essa é a clássica, né? Pergunta, dúvida, né? Mito ou verdade? Não, isso não é verdade, né? A gente trata, inclusive eu e Raquel, a gente trata de pacientes de cuidados paliativos que têm longos anos de vida aí com qualidade, entendeu? Então, quando a gente realmente fala de um conceito em que se traz uma doença, uma situação grave ameaçadora de vida, a gente não está falando de fim de vida. Então, é para todo paciente que está nesse perfil, tá? Então, dizer que o cuidado paliativo é só para paciente que está morrendo é um mito, né? Isso aí, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg do que o cuidado paliativo pode representar. Inclusive, a gente coloca que o cuidado paliativo deve ser iniciado no diagnóstico, né? Mesmo que a pessoa esteja aqui, sei lá, num podcast conversando com você. Ela não deixa de ser um perfil de cuidado paliativo por uma doença, mas você vai trabalhando, né? E quando isso se tornar verdade, né, o fim de vida, você já amenizou danos, colocou pacientes e familiares no contexto do processo, e você tem uma grande capacidade de aliviar sofrimento, seja em 1 mês, 10 meses, 10 anos, não sei quanto tempo o paciente vai viver. E assim, isso é interessante porque a gente vê na prática que aquele paciente que chega para a gente, né, após um diagnóstico e que está fazendo ao mesmo tempo um tratamento modificador também para a doença, só para ficar mais claro. Por exemplo, chega um paciente para a gente uma paciente que está com câncer de mama. Ao mesmo tempo que ela está sendo, né, acompanhada por um oncologista, está fazendo a químio, por exemplo, ela pode sim ter esse olhar de uma equipe de cuidados paliativos. E a gente pode caminhar juntos. E o que é interessante de tudo isso, como o Nolan falou, é que essas pessoas que chegam desde o início do diagnóstico, elas têm uma qualidade de vida, inclusive, segundo a literatura, elas têm um tempo de sobrevida muitas vezes maior do que aquelas pessoas que não tiveram a chance de, inicialmente, desde o começo, né, ter a oportunidade de ter esse olhar voltado para o conforto, né, voltado para o bem-estar, para a qualidade de vida. Então, para não acharem que quando a equipe de cuidados paliativos entrar, todas as outras desaparecem. Não, pelo contrário, a gente caminha juntas. Infelizmente, nem todas as situações a gente vai ter uma cura, nem todos os casos dos pacientes a gente vai ter um sucesso. O paciente, ele vai sim curar, e aí os cuidados paliativos iniciou, e de repente diminui a atuação mais dos cuidados paliativos, como o contrário. Muitas vezes também um paciente vai evoluindo, né, tentou-se já todas as formas de tratamento modificador da doença, não teve sucesso, e aí a gente cresce muito mais com os cuidados paliativos. Lembrando que mesmo que o paciente venha a falecer, os cuidados paliativos continuam no processo do luto, com a família. Caramba, não então, a sabia. gente continua abordando aquela família, aquele familiar, mesmo após a perda do seu ente querido. Então, acho que é aí onde está a cereja do bolo, é aí onde está a grande diferença, talvez, e os benefícios que os cuidados paliativos promovem nesse sentido, num contexto familiar. Fantástico. Inclusive, é um dos princípios, né, que não falar sobre vida e não necessariamente sobre morte. Cuidado paliativo é sobre vida.
parece até um paradoxo ali, onde você tem vamos dizer assim, uma medicina ou uma atuação de equipe multidisciplinar em que você não tem mais a cura, mas é ali que você tem um levantar da vida mesmo, né? A gente começa a perceber realmente, né, o que é a vida do ser humano, como foi, qual é a história desse paciente, o que ela passou, para chegar aqui. Então a gente precisa cuidar desse processo. Então é importante entender qual a proposta, de onde esses cuidados precisam chegar, porque vou falar como leigo, como uma pessoa que está aprendendo aqui nesta mesa agora. Se eu estou em um hospital, em um leito, e chega um profissional e fala assim, olha, você conhece os cuidados paliativos? Eu já ia pensar, lascou, né? Assim, Já estou morrendo, tô né? morrendo. Tô morrendo. A primeira Impressão, ideia, né? para quem não tem um conhecimento, Uhum. é essa de que É só no finalmente, só quando, infelizmente, o paciente já está no processo ativo de morte. E não é isso. Né? Acho que Nola deixou claro, né? É desde o momento do diagnóstico. E é importante a gente, eu acho que o grande, né, objetivo desse momento nosso, eu acho que a gente se vê também como corresponsáveis desse processo, é de educar mesmo. Educar a população. O que são cuidados paliativos? Não só a população em geral, mas os próprios profissionais de saúde, que muitas vezes também desconhecem o que verdadeiramente são, né, os cuidados paliativos. vocês já tiveram perceberam o impacto de algum paciente, como eu citei aqui agora, de falar com ele ou com a família sobre os cuidados e assim, dá para me explicar melhor? A pessoa pensar que "Ih, vai morrer. Vocês lembram de alguma história sobre isso? E tem Assim, claro, tem a algumas, questão ética, não pode citar detalhes, Aham. mas até onde dá. Assim, isso é cultural, na verdade, né? Então a gente trabalha na educação para que a gente ressignifique uma cultura, né, que a gente tem aqui no Brasil. Europa, por exemplo, Estados Unidos já é um pouco mais avançado em relação a isso. Mas, assim, não um paciente, mas vários. Né? E quando você entra na cena como um paliativista que vai fazer uma avaliação, você encontra familiares, às vezes até o próprio paciente, quando ele está consciente e orientado, um pouco acuados pela cultura de que achar que o cuidado paliativo é fim de vida ou não tem mais nada para fazer, né? A grande, né, a máxima aí, entre aspas, né, que as pessoas pensam que é que não tem mais nada para fazer. Né? Então, várias vezes eu já me deparei assim, ou até a própria equipe profissional de saúde, quando me vê entrando numa enfermaria, assim, tem alguém em processo de fim de vida aqui, entendeu? Então, acontece, é comum, mas a gente aí, né, num trabalho de formiguinha, um passo de cada vez, a gente vem tentando mudar e educar em relação a isso. Vai desconstruindo Vai essa. desconstruindo, né? E eu acho que o grande desafio, talvez um dos maiores desafios para nós, profissionais de saúde, é a comunicação. Né? A comunicação em saúde, incluindo essa comunicação de situações difíceis, que a gente chama. Dentro dos cuidados paliativos, um dos pilares para que isso aconteça é a gente trabalhar com essa comunicação empática. Inclusive, tem vários protocolos que são validados no mundo inteiro, no Brasil, que explica como deve ser esse processo. Não é em qualquer lugar que a gente deve comunicar, né? Não é em qualquer lugar que a gente deve conversar com o paciente, com o seu familiar. Existe todo um preparo. Então, é um pilar forte e, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Porque muitos profissionais não estão preparados para ter esse diálogo, né? Para ter essa empatia, para se colocar no lugar do outro, para escutar, para acolher. E muitas vezes a gente também não está preparado para receber certas respostas dos familiares. Né? E às vezes desistem. O próprio profissional ele pode até desistir, né, do seu processo mesmo de cuidado paliativo, de cuidar com ênfase, né, nesse processo, a partir de uma resposta de um familiar que não entendeu verdadeiramente. Então, a gente sempre pergunta, todas as vezes que a gente se reúne com um familiar, a gente pergunta, a senhora está entendendo o que eu estou dizendo? Tem como a senhora repetir? Eu fui clara no que eu estou falando? E sempre, assim, muito empático, sabe? A gente trabalha com a verdade, mesmo que seja uma verdade, eu digo uma verdade prolongada, mas a gente tenta realmente passar a verdade, né, para o paciente, para o familiar, de forma realmente muito leve, né? Se a gente percebe que o paciente não está preparado para ter aquela conversa naquele dia, a gente respeita aquele momento, a gente vai trabalhando de forma, né, contínua, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí aos poucos a gente vai deixando claro qual é a situação, mas de forma leve, né, de forma empática, até o tom de voz a gente tem que ter cuidado.
é o olho no olho. Tudo isso faz diferença nos cuidados paliativos. Então, um dos grandes desafios é também complementando essa questão da comunicação. Se a gente consegue se comunicar bem, dificilmente um familiar não vai querer que seu ente querido seja, né, cuidado e abordado por essa equipe. Quem é que não quer alívio de sofrimento? Quem é que não quer qualidade de vida? Então, se a gente faz essas pessoas entenderem, o processo fica muito mais fácil, né? Fantástico, fantástico. Essa questão da comunicação é uma das grandes lacunas que a gente tem no próprio ensino, né? Dos cursos, né? Da área de saúde. Então, infelizmente, a gente, quando se forma, não está preparado para dar uma notícia ruim, né, de uma maneira correta. Isso causa desconforto em qualquer profissional. Então, muitas vezes a gente foge disso, né? E acaba não sendo sincero com o paciente. Existe um termo que a gente também luta contra, né, para que as pessoas não façam, que é a conspiração do silêncio. A conspiração do silêncio é no intuito em que a equipe multiprofissional e os familiares do paciente, achando que vão estar livrando ele de uma notícia ruim, vão estar fazendo o melhor por ele, mas na verdade não, porque o paciente ele vai evoluir na sua doença, ele vai sentir as suas mudanças e ele vai ficar em dúvida. Quando você tem dúvida, você tem desconforto. Eu também gosto muito de filosofia, daí eu tenho umas, vamos dizer assim, né, umas referências, assim, você diagnosticar uma doença grave ameaçadora de vida, né, com um grande potencial de ser incurável, você está entrando num vale de sombra, né? Então, se você entra num vale escuro de sombra em que você não vê onde você pisa com medo. Você não sabe para onde você vai. Se você tem uma luz, algo te guiando ali, é mais fácil você andar e caminhar. E o cuidado paliativo, junto às outras especialidades, está aí para isso, né? Para esclarecer, para acolher, para amenizar os danos lá na frente, né? De repente, um fim de vida, realmente uma doença incurável. A verdade é sempre libertadora, Libertadora. né? Sim. A gente busca muito a questão da mentira piedosa, né? Traduzindo, é a mentira piedosa. Exato. A gente evita muito isso, né? Inclusive, quando um familiar chega, e é muito comum também, tá, gente? A gente precisa se preparar para esse tipo de diálogo. Doutora Raquel, eu queria muito que a senhora não falasse para minha mãe que ela tem isso. E aquilo dói na minha alma, eu travo naquela hora, né? E aí eu respiro calmamente, e aí eu vou dizer, por que vocês não querem? Vocês sabem que a autonomia, que é um direito do paciente conhecer o diagnóstico. Agora, se a gente percebe junto ao paciente, né, que ele não quer receber, realmente ele não quer conversar sobre aquilo, aí é outra coisa, né? Aí é a autonomia realmente do paciente, ele não quer, como muitas vezes já aconteceu comigo. Eu ia lá todos os dias, começava a falar do cabelo dela, começava a falar da roupa que ela estava bonita, já para criar aquele, né, ambiente acolhedor, vínculo, né? Vínculo, né? Aquela responsabilidade, aquele acolhimento. E aí, todas as vezes que eu iniciava a conversa, ela dizia, tá, doutorazinha. Ela me chamava de doutorazinha. Tá, doutorazinha. Mas hoje eu não quero conversar muito sobre esses assuntos. E aí a gente foi entendendo que para ela já sabia, na verdade, o que ela tinha. Ela apenas não queria conversar sobre aquilo. E tá tudo bem. Né? A gente também não precisa forçar, né? Isso tem que ser muito natural e tem que ser de acordo com cada paciente. Isso é muito individualizado. Mas a gente realmente discute isso muito, né? Nós que estamos na docência, estamos junto com os alunos, a gente inclusive faz um OSCE ou uma simulação de caso, onde a gente trabalha com essas situações de mentira piedosa, para fazer com que eles entendam que aquilo não é correto, a gente deve evitar, né, tudo isso. Então é por aí. Eu acredito que seja uma parte desse trabalho, deve ser muito desafiador isso. Porque realmente a essência do ser humano é uma essência de alegria, né? De querer viver as melhores experiências. Ninguém quer escutar que a vida está passando por dificuldades ou está caminhando para o seu fim, né? Vocês estavam falando agora, eu estava pensando aqui, caramba, que uma desafio. Responsabilidade e um desafio, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, olha. Quero reforçar aqui o agradecimento, viu, a vocês por esta conversa tão rica, que em poucos minutos aqui já aprendemos muitas coisas. Ai, que legal. Espero que a gente contribua, né? Tudo isso, nem gosta, né? A gente nem gosta, né? Para dizer o contrário. Olha, vamos lá. Como que se monta? Aqui nós temos uma visão
da medicina, uma visão da fisioterapia, mas existem outras áreas profissionais que compõem essa equipe multidisciplinar. Como que essa equipe ela é montada? Quando a gente fala de cuidados paliativos, e Nolan está aqui, depois ele, né, vai acrescentar com certeza que ele tem muita experiência nesse sentido, até por ser médico, e na maioria das vezes a gente tem como processo e plano e relatório um plano de cuidado. E aí, geralmente, o médico ele precisa estar coordenando, não que ele seja superior ou não, mas não nesse sentido, mas no sentido realmente de coordenar o cuidado. E aí, quando a gente fala de cuidados paliativos, como a gente já falou, e eu gosto muito desse termo, dor total, né, que é aquela dor que não é só física, como eu falei, mas ela vai englobar várias outras dimensões. A gente, enquanto sozinho, né, enquanto profissional, dentro da sua própria área, a gente não consegue resolver. Né? Eu, quanto fisioterapeuta, por exemplo, eu escuto o sofrimento emocional. Mas aí, o que é que eu vou fazer diante daquilo? Né? Claro que a escuta já é um primeiro passo, mas eu preciso, né, do psicólogo. Se eu consigo, né, entender ali que ali tem um sofrimento espiritual, apesar de ter meu mestrado na questão da espiritualidade e saúde, eu tento, né, trabalhar essas questões da própria existência mesmo humana, da questão do sentido de vida. Eu gosto muito da logoterapia, né? A gente tem um grande Chegou o Victor Frankl aí. Aí nós ficamos mais 2 horas aqui gente conversando. trabalha muito essa questão. Então, apesar de ter tudo isso, mas assim, é importante que se tenha um capelão. Então, dentro da equipe de cuidados paliativos, a gente trabalha de forma interdisciplinar e transdisciplinar, porque quando a gente coloca um capelão, a gente está trabalhando além da área da saúde, né? Não desmerecendo e não desconsiderando que a saúde, né, ela é um bem-estar que hoje a Organização Mundial já traz também a abordagem da espiritualidade. Então, para isso, a gente tem a questão, né, do fisioterapeuta, a gente tem a questão do médico, do profissional médico, a gente tem o nutricionista, o psicólogo, o assistente social. A gente tem outros também que podem, o farmacêutico, né, que podem também contribuir, o terapeuta ocupacional, o fono. Então, realmente é toda uma equipe para que, dependendo das necessidades que vão surgindo naqueles pacientes, a gente consiga amenizar isso, né, dentro de uma construção de um plano de cuidado. E aí, Nolan pode falar, né, também mais. Isso quando a gente fala dessa questão médica, assim, sobre coordenar uma certa conduta, a gente está falando mais necessariamente por causa da prescrição. Isso. Então, o médico prescreve, carimba, né, sugere as doses ali, porque para tratar sintoma, a gente precisa de medicações, às vezes até um pouco, não muito usadas no nosso dia a dia. Né? Então, são pacientes que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Mas, por exemplo, assim, se eu vou prescrever um sedativo, se eu vou prescrever uma analgesia para um paciente que necessita, eu tenho que estar alinhado com a minha equipe. Eu tenho que saber como é que está a parte respiratória dele junto à fisioterapia. Eu tenho que saber como é que está a parte nutricional dele junto à nutrição. A fono está avaliando, o paciente está conseguindo se alimentar, isso vai prejudicar a alimentação, então como que a gente vai fazer isso? A gente tem que trazer para perto os técnicos de enfermagem, entendeu? São os profissionais que mais têm contato físico com os pacientes, verbal, visual, entendeu? Fazem um trabalho incrível ali, né, de dar dignidade no processo, dão um banho no paciente, estão fazendo as medicações, ali coordenados pela enfermagem que tá, vamos dizer assim, né, é como se fossem os maestros ali do local, né? Então, a psicologia é super importante aí, tanto para o paciente como para o familiar, mas como para a equipe, né, que acaba absorvendo, né, algum sofrimento dos pacientes. Então, é muito importante. O assistente espiritual, como a Raquel falou, né, a terapia ocupacional que vem aí, né? Então, são medicações que têm muitas interações, e aí o farmacêutico entra para dar aquele toque, ó, eu acho que essa medicação com essa talvez tenha uma interação que não seja legal para o paciente, né? Então, a melhor forma de cuidar desses pacientes realmente é o cuidado paliativo desse perfil de paciente, mas não, a melhor forma de fazer cuidado paliativo é em equipe multi, né? Então, cada um com a sua função, né? Como a Raquel disse, não mais uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe transdisciplinar, onde as funções, né, elas se complementam, né? O ideal é que você tenha, por exemplo, principalmente em hospitais que têm pacientes cuidados paliativos, né, que você está cuidando 24 horas, né, rounds, reuniões de equipe multidiária. Então,
o Brasil ele tem evoluído nesse sentido, né? Ainda falta muita coisa. A gente tem aí a política nacional, os cuidados paliativos, que veio aí como, né, uma luz no fim do túnel para que a gente consiga trazer os cuidados paliativos para a saúde primária ali, para a gente iniciar onde tem que iniciar, né? Então, a atenção básica ali ela é o começo de tudo. Mas ainda faltam alguns profissionais ali dentro da lei, então a gente precisa melhorar isso, mas a gente tá caminhando, né? A gente acredita, como o Nola falou, é uma luz, né? Lá no final do túnel, mas é uma luz que a gente vê, né, como realmente um grande pontapé. A gente que está lá na docência, que a gente também está na assistência, né, no atendimento, a gente já observa algumas mudanças, né, inclusive de profissionais entendendo melhor o que é isso, de gestores, né, nos convidando para dar palestra nos hospitais, né. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de estar num grande serviço aqui de referência de oncologia, e aí a gente conversou sobre isso. Então, gestores querendo conhecer, né, o que são cuidados paliativos. Então, eu considero isso, sim, né, já como fruto, né, dessa política, Maravilha. porque se vem investimentos, aí esse investimento tem que ser explicado, né, ao ser aplicado, ele precisa ser explicado. Então, uma das explicações e uma das diretrizes é que se formem equipes de cuidados paliativos, é que se formem, inclusive, pessoas que já estão nesses serviços, que eles possam passar por um processo de qualificação. Não precisa ser pessoas externas que tenham especialização em cuidados paliativos, mas são pessoas que já passaram por um treinamento, por uma formação e que entendam todo esse processo para facilitar as coisas, desde a atenção primária, né, até a atenção hospitalar. Os Estados Unidos trabalha com o conceito de cuidados paliativos primários, né? Então, assim, são profissionais da linha de frente que são treinados e capacitados para reconhecer o paciente perfil de cuidado paliativo, e iniciar o cuidado paliativo, tá? E se ele precisa de uma demanda um pouco mais especializada, aí você entra com a equipe especializada, mas o paciente não deixa de receber o cuidado paliativo na hora que ele tem que receber. É isso que faz a diferença, né? É isso que, lá no fim de vida do paciente, que pode ter sido em 10 dias ou em 10 anos, como a gente conversou aqui, muita coisa pode ter sido trabalhado, entendeu? Então, lá no fim de vida, ele não vai sofrer o que talvez ele sofreria se ele tivesse acesso ao cuidado paliativo só no finalzinho, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente tá em busca disso, né? E outro pontapé que eu acho que a gente precisa trazer aqui também, Nola trouxe um importante marco, né? Porque antes, né, segundo a literatura e os estudos, o que a gente observa é que a maioria das equipes de cuidados paliativos no Brasil estavam muito no sul e sudeste. Então, a gente não via, né, muitos trabalhos sendo divulgados no sentido de outras regiões, né? A exemplo nosso, né, do Nordeste. E quando a gente vem com essa política, envolve todo mundo. Se é uma política nacional, a gente precisa implementar, né, seja no norte, né, até o sul. Então, isso traz benefícios. Sim. Eu que estou na ponta, na verdade, eu atuo na atenção primária, né, e atuo também na atenção especializada. A gente vê, já começando a ver, né, que essa mudança de paradigma de achar que cuidados paliativos é só na terminalidade já está mudando. Por quê? Porque antes a equipe estava só no hospital. Então, quando a equipe de cuidados paliativos chegava a atender, né, esse paciente, abordar, avaliar, acompanhar, ele já estava cheio de complicações, como o Nola falou, né, assim, com muito sofrimento. Hoje, se a gente começa discutindo na atenção primária, que é a grande ordenadora dos serviços da rede de atenção, né, de saúde, seja do município, do estado ou a nível federal, se a gente começa a discutir lá na ponta, a gente vai fazer com que as pessoas entendam que cuidados paliativos é a partir de um diagnóstico. E onde estão a maioria das pessoas? Estão no SUS. A maioria das pessoas são usuários do SUS. E a gente não pode dar os cuidados paliativos apenas para quem pode pagar, né, no setor privado. Exato. Então, quando a gente chega na atenção primária, mais pessoas conseguem ter a oportunidade de ser olhada nessa complexidade, né, de sua dimensão. Então, hoje, eu que estou, né, atuo em um município aqui próximo a João Pessoa, a gente já começou esse trabalho de formiguinha, reunião de equipe, mesmo que seja com alunos de medicina, a gente já mobiliza a equipe. Eu não sou funcionária desse município, mas eu estou lá como professora. Então, a gente mobiliza a equipe, vamos estudar, vamos construir um projeto terapêutico.
poder atrapalhar, se tivesse uma ficha grossa, algo que dificultasse o trabalho do. Eu acho que essas grandes limitações a gente encontra, infelizmente, vem muito mais de profissionais que desconhecem o que são cuidados paliativos, né? Quantas vezes eu escutei, né, na minha vida profissional, no meu plantão ninguém pode morrer, né? Ou não, esse paciente não é para cuidados paliativos, esse paciente ele pode melhorar, ele pode ser curado. Gente, cuidados paliativos, a gente já discutiu, né? Não é só na terminalidade, é qualquer momento que o paciente sofra, esteja em sofrimento. Então, não precisa o paciente estar morrendo para colocar lá no prontuário, né? Solicito a avaliação do paliativista, né? Ou de um profissional paliativista. Não, né? Se a gente começa desde o início, esse paciente ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Sobre Então, qualidade e dignidade e no tratamento, né? dignidade do tratamento. Então, acho que se as pessoas começarem a entender isso é a minha experiência. Eu não sei se Nola já teve, né, alguma barreira nesse sentido da pergunta. Eu, particularmente, as barreiras que eu tive, infelizmente, foi dentro da própria equipe, né, que eu trabalhava, certo? Então, acho que por um desconhecimento, talvez, como não tem ainda como grade dentro das diretrizes curriculares, né, dos cursos de saúde, ainda não são obrigatórias. Está muito mais próximo da medicina, mas, por exemplo, da fisioterapia, até hoje, a gente não tem uma disciplina de cuidados paliativos. Esse assunto ele está dentro de outras disciplinas. Por exemplo, eu sou professora da gerontologia e eu escolho uma aula só para falar sobre cuidados paliativos. Não dá. Em 1h50 eu não consigo falar tudo de cuidados paliativos. Então, talvez essas barreiras de informação vão diminuindo a partir do momento que a gente tenha a disciplina lá na base, lá na formação dos alunos dos cursos de saúde. A grande dificuldade realmente são os próprios colegas, né? O profissional da área de saúde. E não, né, querendo desmerecer ninguém, porque, mais uma vez, a gente vai entrar aqui na questão cultural. Então, a gente precisa trabalhar essa educação de dentro para fora, vamos dizer assim, né? Então, para que a população em geral entenda que o cuidado paliativo ele existe, ele é interessante, a gente precisa dar o exemplo para eles. Então, a gente precisa iniciar essa educação de dentro, vamos assim, da área de saúde para fora, né? E quando a gente fala, né, em entendimento, em colocar a importância desse tipo de cuidado, né, aí a gente, vamos dizer assim, sobe até os nossos gestores, representantes, né? Infelizmente, sobre essa dificuldade, sim, já tive, né, questões políticas aí acabam atrapalhando, né? Por quê? Porque não se há um entendimento que o cuidado paliativo, além de tudo isso que a gente está falando, ele é uma boa ferramenta para a gestão de recursos, entendeu? Então, poxa, a gente estuda tanto no SUS, equidade, justiça, entendeu? Às vezes você está com um paciente que realmente ele já está em processo de falha terapêutica, entrando em processo de morte ativo, e você está lá com várias medicações que não mudam mais o processo, né, o curso da doença dele, entendeu? Às vezes até prolongando um sofrimento em que existe, né, nesse paciente. E outros pacientes, né, às vezes falta um recurso, tá? Porque a gente sabe que o SUS, a gente infelizmente está limitado em algumas questões. Então, quando a gente coloca isso dentro de hospitais públicos, entendeu? Dentro de, vamos dizer assim, lugares, né, que cuidam de saúde, até, por exemplo, até uma unidade básica de saúde, a gente está colocando uma consciência de trabalhar a justiça, trabalhar a equidade. Nem tudo que cabe para um paciente vai caber para o outro. E assim a gente gera recurso e distribui melhor os recursos. Então, essa é a parte administrativa do cuidado paliativo. Da gestão mesmo. A gente consegue diminuir aí, isso em estatísticas aí, que vem até da World Health Association, em 30% os custos diários de um hospital, em média, entendeu? Você consegue diminuir, por exemplo, até 50% de reinternações de pacientes, né, que não precisam voltar para o hospital. Então, assim, se você for ver no papel isso, em questão de recurso financeiro, né, o cuidado paliativo é um mundo aí que você pode explorar, né, além de você dar, isso que a gente fala, né, a dignidade no processo, né, você reconhecer o paciente como uma pessoa humana mesmo, que tem suas necessidades, precisa ser tratado nos seus sofrimentos além do físico, além do remédio, né, que ele precisa tomar. Então, é um caminho longo, né?
a se E aí, por trilhar, isso né? que talvez seja tão difícil, né? Muitos dos gestores acabam, né, não valorizando ou não permitindo, porque desconhecem isso, né? A gente tenta mostrar através de números, né, de estatísticas mesmo, de evidências científicas, mas por eles não conhecerem, muitas vezes, não conhecerem um tema, né? E aí a gente tem, infelizmente, algumas equipes que são desconstruídas, né? Equipes que estavam lá atuando em certos serviços e, de repente, essas equipes não existem mais. Então, por falta realmente, né, de Sim. conhecimento, a gente acredita que vai mais também nesse sentido, porque benefícios tem, né? Benefícios tem para a economia, para os custos, benefícios tem para a família e muito mais, né, para o paciente, que é o nosso grande objetivo. Fantástico. Pergunta mais fora do comum. Dentro do limite da ética, vocês já foram, por exemplo, criaram um vínculo de carinho, de afeto, ao ponto de, o paciente chamou vocês para o aniversário, Com Já, certeza, de já. né? trazer uma lembrancinha para Sim, sim, vocês. sim. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que isso é sinônimo quando acontece. E eu acho que eu entendo isso como algo muito positivo. Se aconteceu isso, é porque teve vínculo. É porque gerou confiança, gerou amizade, e está tudo bem. E que bom seria se fosse, né, todos assim. Mas a gente vê, sim, né, isso muito comum dentro dos cuidados paliativos. Talvez. Eu já refleti várias vezes sobre isso, né? Porque depois que eu comecei, Aproveita e vai pensando assim, qual o mimo, o que você mais gostou de ganhar, assim? foi um livro, né? Que, na verdade, eu já atuo em cuidados paliativos e eu queria muito comprar um certo livro e eu comentei isso com o paciente. Quando a gente começou a falar sobre cuidados paliativos, e a paciente, no meu aniversário, né, ela me presenteou, né, com esse livro, que é um livro justamente de Ana Cláudia, né, Arantes, que para mim é uma grande referência, como eu sou da área da geronto, eu tenho uma afinidade muito grande pelos geriatras que são paliativistas. E ela realmente, para mim, ela é referência no Brasil, né? E não foi o best-seller dela, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mas foi outros, né? Na verdade, eu ganhei 2 livros, um dela e de outro autor, que fala justamente sobre o sentido de vida, que a gente conversava muito sobre essa questão da espiritualidade. Então, acho que foi o presente que talvez, não que eu gostei mais, porque eu gosto de todos, né? Eu acho que a partir do momento que alguém lembra de você, Sim. né, tem carinho por você, eu acho que a gente fica muito grato, é uma forma de dizer assim, eu reconheço o seu trabalho, né? Você aliviou meu sofrimento, você cuidou de mim e eu quero retribuir. Então, eu acho que Marcou, né? marcou. Eu ganhei outros, ganhei flores, que eu amo flores, né? Acho que talvez por ser romântica, por acreditar muito no poder que as flores têm, né, em transformar, inclusive, o nosso dia. Mas foram os livros. E eu fiquei super feliz. E quem quiser me presentear com livro, O pode livro. continuar. Olha, atenção, alunos, colegas de trabalho. Quer deixar o título? Esse, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e Esse o você outro já é de ganhou, Vitor, né? e o outro é de Vitor Frankl, né, que é sobre o sentido de vida mesmo, É o Em que Busca é de Sentido, isso, né? Em Busca de Esse Sentido, eu tenho que é também. maravilhoso Muito esse bom. livro dele. Eu acho que muda muito o nosso olhar para a vida, né, e para a morte também. Livro eu nunca ganhei, mas eu já dei livro para paciente já. Inclusive Sim. livro dele, né, de Viktor Frankl, sobre o sentido da vida. Não é esse clássico em que ele conta a história dele da época que ele passou pelos campos de Da concentração, guerra, né? mas são 3 momentos dele pós-guerra, né, em que ele viu uma sociedade aí completamente devastada no pós-guerra, né, em busca do seu sentido da vida, mas não vou me atentar muito nisso, senão a gente vai para outra conversa e não sai Eu já daqui. vi que o Vitor Mas, Frankl, ele é Ele me um... presenta pra gente. e aí eu já ganhei sapato, camiseta, já, Eita! chocolate, bolo. Esse é aniversário do paciente, aí chega um bolo pra gente. Hoje é meu aniversário, queria te agradecer. Então, todos são recebidos com muito carinho, mas acho que Raquel vai concordar comigo que o presente maior é você ver o alívio da família, né? Independente do resultado do paciente. O paciente pode nos deixar esse plano terreno, né? O paciente acaba falecendo, mas a família está grata, está em paz, está com o coração leve,
porque o cuidado paliativo pôde proporcionar um entendimento, né? Então, E uma ressignificação, ressignificação, né? né? De muita Então, coisa. esses atendimentos são muito, Ai, muito legais. olha, Você vai na casa do a paciente, gente é você suspeita, né? é 1 hora de consulta, 2 horas de café, sentado na mesa, E, E a comendo gente bolo acaba com. engordando, mas é uma gordura e que faz saudável, parte do boa, que processo, faz né? parte, né, do processo. Gera amor. Cuidados paliativos gera vínculo, não tem como. Né? Gera muito amor. Eu acho que isso que faz a gente continuar. Algumas pessoas já me perguntaram, Raquel, você já se sentiu sobrecarregada no sentido de ter tanta empatia? Porque cuidados paliativos a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu vou além, eu acho que não é nem se colocar no lugar do outro, eu acho que é a compaixão mesmo, né? Que para mim eu acho que faz muito mais sentido, é estar do lado do outro, diante de um sofrimento. Exato. Então, eu acho que a gente não consegue totalmente se colocar, mas a gente está no lugar, né? E junto dele faz toda a diferença. Então, eu acho que quando isso acontece para a gente, e eu não me sinto, né? Não me sinto sobrecarregada emocionalmente, não me sinto, nunca tive, assim, pelo menos até agora, síndrome de burnout, que talvez, existem alguns profissionais que lidam muito, né, com essa questão da terminalidade e absorvem muito, mas aí eu também deixo uma dica, né, vocês que trabalham com cuidados paliativos e que têm esse excesso, talvez, né, de empatia e se sente essa necessidade talvez, né, de trabalhar um pouco mais essa questão emocional, de como lidar com isso, como lidar com o sofrimento humano, né, eu acredito que a terapia, né, é um caminho, né, muito interessante, muito válido para aqueles profissionais que não sofram sozinhos. Se vocês se sentem sobrecarregados, talvez a demanda, muita gente que trabalha em hospitais, a carga horária, poucos profissionais, acabam por excesso mesmo de empatia, de carga horária de trabalho, possa ser que chegue a esse nível. Então, busquem ajuda, né? Da mesma forma que a gente ajuda, a gente precisa estar bem, né? Para que a gente transforme a vida do outro, em primeiro lugar, eu preciso estar bem, né? Então, emocionalmente, inclusive. Então, acho que é por aí. Fundamental. Uma grande sacada, né? Você não, vamos dizer assim, você não absorver a dor do teu paciente ou do outro de acordo com as suas perspectivas, né? A gente tem uma dificuldade na área de saúde, né, de colocar as nossas perspectivas em relação ao paciente. Ah, eu não aguento ver o paciente sofrer, então, poxa, eu não vou mais atender ele, entendeu? Eu vou passar para outra pessoa. Ah, mas você está absorvendo o sofrimento de acordo com a sua perspectiva, entendeu? O paciente, ele tem a dor, isso é um destino que ele tem. Ali ele tem essa doença, você não pode mudar isso, entendeu? Mas você pode ressignificar o processo de dor dele, né? Então você tem que estar lá para isso. Se você coloca a sua perspectiva em relação ao sofrimento dele, aí você vai sofrer mais que ele, né? Então, terapia, ótimo, né? Ótimo para você estar lidando com esse tipo de paciente, tá? Fundamental. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que Eu, tomar cuidado. enquanto estudante de psicologia, já estou conseguindo ver Que um, bom. um universo novo e com um olhar muito, muito encantado em relação a. Que bom. E eu acho que é interessante para você também, né, enquanto futuro profissional de saúde, que é tão importante dentro dos cuidados paliativos, ter esse conhecimento, talvez antes de se formar. Né? Que bom seria que todos tivessem. Por isso que a gente está aqui, né, com essa missão também, de fazer com que esse podcast ele chegue não só a fisioterapeutas e a médicos, mas que ele se estenda também, né, a outros profissionais. Bacana demais. Minha gente, olha só, em relação às dificuldades para o trabalho, eu sei que vocês já citaram aqui, por exemplo, a falta de formação e informação dos colegas, né? Vocês conseguem citar, para quem está nos acompanhando, pelo menos mais uma dessas dificuldades, assim, poxa, precisamos trabalhar, precisamos vencer isso. Eu acho que a questão mesmo da comunicação, eu volto, né? Por ser um dos pilares, talvez tem dias que a gente está melhor, né? Tem dias que a gente tem mais tempo. E quando eu falo por mim, né? Como eu realmente minha carga horária maior diária está voltada para a questão da docência, eu tenho poucas horas para fazer atendimento, então eu acho que uma outra limitação que seria é que muitos profissionais precisam atender vários pacientes, né? Quem está no Sim. hospital, e aí eu que também já trabalhei em hospital, que estou na atenção primária,
eu vejo a rotina, né, dos profissionais que estão, por exemplo, lá na atenção primária, que muitas vezes, por exemplo, a enfermeira, né, tem que dar conta de vários cadastros, né, essa questão do sistema de informação que tem que preencher tudo. E muitas vezes existe uma limitação no tempo, né, para que a gente faça a escuta do paciente. E que é uma ferramenta, a gente considera como um cuidado dentro, né, da abordagem de cuidado de Merri, que é um grande autor. A gente fala da questão das tecnologias leve, leve, dura e dura. A questão da escuta, ela é tecnologia leve. E todo profissional, principalmente da atenção básica, eu estou falando porque é onde as coisas deveriam acontecer primeiro, a gente precisa adotar como um mecanismo importante. Então, é através de uma escuta e aí eu vou observar as necessidades, né? Que eu vou observar o sofrimento e dizer assim, tá, eu não consigo resolver porque eu sou fisioterapeuta da equipe EMUF, lá da atenção primária. Mas, doutor fulano, doutora fulana, né? O nutricionista, o psicólogo, o assistente social vai te ajudar nesse sentido. Então, às vezes, a gente não consegue perceber a real necessidade dos pacientes porque a gente precisa de uma consulta mais rápida, né? De um atendimento mais rápido. Então, eu acho que a escuta ativa e o pouco tempo para que ela aconteça, muitas vezes, é um fator de limitação, porque cuidados paliativos sem escuta não acontece. Possa ser que não seja com o paciente, porque muitas vezes ele está sedado, ele está entubado, ele está inconsciente, mas e a família? Isso. Então, além de ter um tempo, né, muitas vezes destinado à escuta, quando a gente fala escuta, não é só também a escuta no sentido de audição, mas ela vai além disso, né? Ela vai no olhar, na avaliação, na anamnese, nos gestos, né? Na coloração do paciente, nas expressões de dor que ele faz. Tudo isso envolve escuta qualificada, né? Escuta ativa. É nesse sentido também de muitas vezes o cuidador quer falar com a gente, o familiar quer falar com a gente, e a gente precisa atender outro paciente, né? Por questões de gestão mesmo. Ah, você tem que atender 10 usuários a cada turno, 12 usuários. E essa é uma queixa, assim, que a população, de modo geral, tem em relação a alguns profissionais do universo da saúde. É assim, mas o médico não me falou nada, a enfermeira não me falou nada, a fisioterapeuta não me falou nada. Não fez nenhuma Né? orientação. Eu sei que as demandas são imensas, né? Mas é tão angustiante isso como familiar. O médico ou algum outro profissional entrou lá no leito, olhou, fez... Vão embora. Mas não justifica, né? Não deixar sem informação ou não dar a informação correta, né? Então, acho que o reforço... Acho que tem outra limitação. Acho que o reforço é mais nessa questão da educação e do entendimento mesmo, né? Porque quando a gente fala em educação, a gente abrange tanto o ensino nas faculdades, nos cursos técnicos, como a parte profissional de gestores, né? E a partir do momento que a gente trabalha esse entendimento do que é o cuidado paliativo, sem querer convencer ninguém de nada, mas fazer entender essas pessoas, fazer essas pessoas entenderem, né, qual a importância e o que a gente pode trabalhar no cuidado paliativo, acho que aí as coisas se abrem, né? Porque até quando chegar lá em cima nas políticas públicas, elas vêm melhor escritas, melhor elaboradas, né? Não precisa demorar tanto para serem aprovadas. Então, acho que é mais um reforço nesse sentido mesmo. Tenho duas perguntas. Uma para responder sim ou não e a outra para suspirar. Eita, vamos certo? lá, Vamos a lá. gente aguenta. A de sim ou não é para saber. É o seguinte: os alunos de vocês, eles têm mostrado interesse por aprender esse universo dos cuidados paliativos, têm procurado informações sobre livros, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto. Isso é maravilhoso. E para suspirar é o seguinte: dentre tantos pacientes que vocês já lidaram, teve algum que vocês, que assim, dentro do processo, partiu para outro plano, vocês chegaram em casa assim e pensaram, que ser humano, que pessoa, quanto eu aprendi com essa pessoa. Claro, dentro do universo da ética, não pode citar nomes, mas assim, se foi um homem ou uma mulher, e o que é que vocês aprenderam com essa pessoa? Eu, assim, tive vários, né, que acaba que a gente cria tanto vínculo, né, Nola, com eles, que todos são especiais e fica difícil, né, a gente lembrar. Mas, assim,
Eu não sei, desde a infância eu me vejo muito, meu apelido é vó mesmo, porque eu sou uma pessoa que tem um amor e uma admiração muito grande pelos idosos, apesar de perpassar por outros caminhos e outras gerações. Mas uma paciente que eu atendi, idosa, institucionalizada, né? Ela faleceu, mas ela residia aqui em um Instituto de Longa Permanência para Idosos, é filantrópico, e a gente criou, né? Foram 4 anos de vínculo. Eu, enquanto professora, né, de estágio, e, na verdade, quem atendia eram os alunos, mas eu lá, né, enquanto professora, não saía, né, dos pés dela e muito menos, né, menos, com certeza, acompanhando todo o processo, né, dos alunos. E foi uma pessoa que me marcou muito pela capacidade de resiliência e ressignificação. Ela tinha uma religião definida, né, que por coincidência é a mesma da minha, e nos momentos de mais angústias, né, que ela tinha, a gente conversava muito sobre o sentido de vida, e ela trazia muito forte, né, essa questão assim de dizer, Raquel, eu entendo que a morte, né, não é o fim, e vai ser um encontro meu com o Criador. Então, eu quero estar bem para entrar nesse processo, para fazer essa passagem, né, para ter a minha Páscoa. Então, eu lembro que um dia a gente chegou lá, ela estava com muitas dores, e até a gente brincava com ela, porque eu dizia, fulana, essa dor está caminhando muito. Todo dia que a gente chegava, ela dizia que estava no braço, que estava na perna. Por quê? Porque ela tinha um diagnóstico inicial de câncer de colo de útero, e aí já estava em metástase óssea, e essa dor ela se espalhava pelas terminações que a gente tem no próprio corpo, terminações nervosas. E aí a dor dela andava, né, segundo ela. E nesse dia, né, a gente já preparado para que viesse algum local, eu perguntei, dona fulana, e hoje a gente vai cuidar? Qual é a região sua? Qual é a maior dor? Hoje está onde? Hoje está no joelho? Hoje está na perna? E ela olhou para mim, né, com aquele olhar muito forte, nunca vou esquecer. Ela olhou para mim, para 3 alunos que estavam acompanhando. Não, doutora, a dor hoje não está em lugar nenhum, está num lugar diferente. Não é, eu não consigo discernir, ou eu não consigo identificar onde está a dor. Aí ela pegou minha mão e colocou aqui, né? Aí pronto, aí já foi, né, a lágrima descendo, que eu já entendi naquele momento que a dor que ela estava era uma dor espiritual, né? É uma dor da alma. Foi muito próximo isso ao Covid, né? Ela tinha perdido alguns amigos lá, idosos, e aí ela disse assim, hoje, pela primeira vez, eu estou com medo de morrer, porque eu não queria morrer agora, eu queria me preparar melhor para esse encontro, né? Então, foi uma pessoa que me marcou e ela veio a falecer só bem depois, não foi nada de Covid, nada, mas a gente conversava muito sobre o ressignificar da vida. Ela disse, eu sei que eu não tenho muito tempo, né? Ela era consciente, então ela sabia do diagnóstico dela, mas eu quero aproveitar os últimos dias. Venham mais vezes, ela cobrava muito, ela gostava muito, né, que a gente fosse, que os alunos de fisioterapia estivessem com ela. Então, eu acho que foi uma paciente, porque eu olhava assim, eu disse, meu Deus, ela aqui, né, só recebe quase nenhuma visita dos familiares, e como é que ela consegue sorrir diante da dor, né? Como é que ela consegue ter fé e acreditar que existe um tempo melhor para ela do que o agora, né? E esperar ansiosamente esse tempo, mas ela quer viver bem, ela quer andar, ela quer continuar lendo, ela quer continuar fazendo lá seus bordados. Então, eu acho que foi uma paciente que me marcou muito nesse sentido. A gente, quando compartilha da mesma fé do paciente, acaba criando um vínculo maior. Isso é natural, né? Independente do que se acredita, né? E são vários, né? A gente acaba se apegando mais um ao outro, isso é inevitável, porque você acaba entrando numa rotina, né, dessas pessoas, né? Você acaba participando da vida delas em geral, né? Então, o paciente faz aniversário, te convida, te manda presente, você tá lá uma vez, 2 vezes na semana em casa. Mas eu tenho um paciente que me marcou também, que foi um senhor. E foi bem na época que, alguns anos atrás, que eu comecei a me interessar pela história de Viktor Frankl. Ele gostava muito dele também. Então a gente conversava muito sobre filosofia, sobre o sentido da vida, né, sobre esse plano terreno. Ele acreditava, né, a esposa dele já tinha morrido. Né, então ele, volta e meia, ele me contava que ele se via num diálogo com ela.
entendeu? Esperando por esse encontro também, né? E foi na época que eu estava lendo o livro de Vitor, né? Que tem uma passagem que ele fala, né? A primeira esposa dele, a Tilly, foram separados nos campos de concentração, e ele estava lá sofrendo com frio, quebrando pedra, estrada, e ele saía daquele plano terreno, e ele até chamou isso depois de no-dinâmica, né? Ele ia para um plano espiritual em que ele dialogava com a esposa dele, e lá ele se sentia tranquilo, né? Isso foi uma das formas, estratégias que ele utilizou para ele poder passar por aquele sofrimento, né? E esse paciente, ele tinha essa ideia, sabe? Ele tinha neoplasia de pulmão, derrame pleural, né? Ele tinha que ir para o hospital, às vezes, tratar uma infecção ou não. Então, eu acabei me apegando muito a ele, porque eu chegava lá e ele queria conversar, né? Ele queria falar de várias coisas. Muitas vezes eu fui na casa dele e ele queria assistir jogo de futebol. Eu falei, não, você vai sentar, vai tomar um café e você vai assistir esse jogo comigo. Então, eu fazia consulta ali e ficava assistindo jogo de futebol com ele, né? E aí a gente foi trabalhando esse entendimento, né, da falha terapêutica, de não ir mais para o hospital. Quando você vai parar de me furar? Quando você vai parar de pedir exame? Quando você vai parar de... Né, eu já sei, né, eu estou esperando, eu quero ir. Então, ele tinha uma diretiva antecipada de vontade muito, muito bem definida, né? E não só isso, né, o que mais marcou, que eu até me emociono um pouco, é que ele era fisicamente muito parecido com o meu avô, né? Então, a gente acaba, né, se emocionando mesmo, acaba se apegando. Então, esse paciente, assim, eu não esqueço de nenhuma conversa que a gente teve, de nenhum momento. Assim. Meu avô morreu alguns anos antes dele, mas ele me lembrava muito fisicamente ele e o jeitão, assim, sabe, aquela coisa. Então, é inevitável isso, né? Acaba fazendo parte da vida deles e eles da nossa, né? Fantástico. Minha gente, olha, tem que... Arruma mais um lencinho desse aí. Não tem como a gente não se emocionar diante do que a gente vive, né? Do sofrimento também e de algumas pessoas que nos ensinam tanto. A gente acha que, às vezes, a gente está indo lá fazer muita coisa, mas não sabem eles, né? Que a gente está aprendendo muito também com eles. Então, é uma troca, né? Uma verdadeira troca. Estava pensando aqui, o pessoal que tá nos acompanhando, cara, tem que compartilhar esse link aí, esse pod, para que os próprios alunos entendam. Isso é vida real, né? Isso não é só literatura, não. Isso é vida real. Assim, a prática dos cuidados paliativos invade espaços que talvez outros mecanismos mais habituais não alcancem nunca. Nunca. É assim, você sentar no sofá de um paciente, Para assistir um assistir jogo, um né? jogo com ele e isso fazer parte desse contexto de avaliação de como ele está dentro de um conforto. Só o fato de ele estar no sofá dele Na casa dele, já é né? conforto, já é cuidado. Então, eu digo, de verdade, como leigo, eu consegui fazer isso aqui, ó. Expandiu, a gente conseguiu expandir. Expandiu, de A verdade. ideia é essa, A né? ideia é De verdade, de verdade. E que outras pessoas tenham a oportunidade de escutar vocês para também aprimorar, amadurecer esse universo de cuidado para com o outro. Parabéns, minha gente, parabéns. o que a gente mais deseja, De verdade. né? Eu acho que é fazer com que os cuidados paliativos sejam entendidos. E é um direito, gente. Quando a gente conquistou, né, a saúde como um direito do brasileiro, né, do cidadão brasileiro e do cidadão que também se faz aqui no Brasil, é um direito adquirido à saúde. Então, a saúde é também bem-estar. Quando a gente fala de um direito adquirido, um direito social, eu não consigo ver os cuidados paliativos dissociados desse direito. Né? Assim, eu fico muito triste porque a maioria realmente do que eu vejo de cuidados paliativos está sendo muito abordado, por exemplo, por pessoas que têm condições de pagar, né, por esse serviço. Então, todo cidadão ele precisa ter esse acesso. Eu acho que essa informação, né, as pessoas têm que entender que é um direito. Com essa política, é um direito dele ter um profissional que o aborde com os cuidados paliativos. Então, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa formar profissionais para isso, porque agora já é direito, né, já é política.
Então, já virou uma política de saúde pública. Então, a gente está aqui nesse sentido de fazer com que outras pessoas que não tenham condições de pagar, né, pelo nosso serviço, pelo serviço de outros profissionais, por um hospital privado, por um plano de saúde, que eles consigam ter essa mesma condição, né, de assistência, de cuidado, porque no Brasil ainda se morre muitas pessoas sem dignidade. Muitas pessoas ainda morrem, né? Então, quando a gente fala por isso que eu me emociono muito com essa política, porque ela traz uma perspectiva de direito à saúde. Dona Maria, que mora lá no interior, divisa com o Ceará, ela tem o mesmo direito de assistência de uma pessoa que está sendo tratada no hospital de referência nacional, como, por exemplo, o Sírio-Libanês e tantos outros, né, de referência. Então, é o mesmo direito. Então, a gente realmente está aqui para também dizer a essas pessoas, você tem direito a isso. Você tem direito a uma dignidade, mesmo no fim de vida. O nosso país é um dos piores países para se morrer no mundo. A gente está atrás de países bem menos desenvolvidos, né? Por exemplo, países africanos que, né, são conhecidos aí estatisticamente, né, por condições péssimas, né, de vida. Então, é um estudo grande, né, através de vários índices que se fez, nós somos um dos piores países, se é que se pode falar assim, com qualidade de morte. A gente tem que entender que o cuidado paliativo, como a Raquel falou, é um direito, é constitucional. Não é um cardápio no restaurante que você dá para uma pessoa e você escolhe se quer ou não, né? É de direito, é constitucional, é de obrigação de nós oferecermos, né? E é do direito do paciente receber. Mas vamos lutar aí para mudar essa realidade, se Deus quiser. Estamos juntos, né, nesse processo. Minha gente, olha só, antes de... Eu disse para vocês que a gente tava falando, num instante o tempo passa, olha aí, ó. A conversa Tá bem pertinho, ela voa assim. Você nem vê o tempo passar. Principalmente uma conversa tão edificante. Mas um profissional dessa área, né? Assim, dessa área não, perdão, que opta por trabalhar também com cuidados paliativos, né? Porque as áreas elas são múltiplas. Mas como que ele pode se qualificar? Se eu sou um médico, se eu sou um físio, nutricionista, um psicólogo, terminei a minha formação da minha área. Por onde que eu devo iniciar esse processo para também atuar nessa área? Eu vou começar a falar, porque talvez ele não queira falar, né? Porque ele talvez não queira vender o produto dele, mas... não, se tem produto para vender, a gente fala, viu? Hoje é bem diferente do que eu e ele... Pode, a gente fala. Com certeza Mas pode. Pode fazer propaganda, você cria autoridade. Eu vou fazer propaganda dele. A gente, na nossa época, né? Acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, eu e Nola, a gente tinha muita dificuldade. E há 10 anos atrás, o acesso a essas informações ainda eram muito raras, eram difíceis. Então, a gente recorria mesmo, por exemplo, à questão de YouTube, né, que já existia, né, de artigos científicos. Então, a gente, como professor, a gente tem acesso, né, a algumas bases de dados. Então, a gente sempre estava orientando trabalhos. Então, era algo muito científico, muito teórico. Né? E hoje a gente tem a oportunidade, por exemplo, além, claro, né, de ter pós-graduação, né, na área de cuidados paliativos, além de ter cursos de formação. Por exemplo, eu fiz, antes da pós-graduação, eu fiz um curso de formação com a Ana Cláudia, né, na Casa do Cuidar, em São Paulo. Então, a gente pode ir lá em São Paulo? Pode, mas a gente também pode, né, hoje, através das mídias mesmo, a gente ter, né, esses cursos. A exemplo também, né, Nola, depois ele pode falar, mas ele também tem um curso, né, de grande qualidade, onde ele oferece, né, esse suporte teórico com certificação. Então, é importante que alguns alunos querem fazer cursos, né, de cuidados paliativos, não querem fazer a especialização e após, por ser uma carga horária muito alta, mas eles querem fazer outros tipos de curso para se qualificarem, com uma carga horária menor, mas que tenha também profundidade. Né? E a Inola tem uma proposta bem interessante, onde ele trabalha, além da teoria, ele conta muitos relatos de caso, né? Discute casos. Então, eu acho que isso é interessante. É um caminho, né, para quem está
para quem está começando agora, além de ler artigos científicos, a questão de vídeos, para abrir, né, mais essa mente, eu oriento também. Eu comecei por ele, por isso que eu estou orientando, o manual mesmo, o manual de cuidados paliativos. A gente tem o manual do Sírio-Libanês, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e é gratuito. Aí tá aí, se você colocar manual, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos Brasil, vai aparecer. E ele traz muitas informações atualizadas e interessantes, né? Além do Sírio também. E a gente, quem quiser realmente, assim, ter um professor junto, né, conversar sobre isso, a gente tem o curso aí de Nola, e aí ele pode falar sobre Obrigado ele. Quero saber pela tudo. oportunidade. Onde que podemos encontrar, comprar? Tá, sobre a questão do curso, então foi um trabalho aí de 2 anos, né, de uma comunidade que eu tenho, né, online para a equipe multiprofissional, no qual a gente se reúne toda semana com assuntos, né. Uma parte desses encontros, né, dessas aulas, a gente conseguiu transformar num curso de extensão de 140 horas, que é reconhecido pelo MEC, inclusive. Né? Então, é uma boa oportunidade para começar, para aprender, né, para abrir um pouco, né, a visão do que é o cuidado paliativo. Lá, né, os módulos são sempre divididos em 2 aulas teóricas, uma discussão de artigo científico e uma discussão de caso clínico. Né? São 16 módulos, 70 aulas. E tem alguns conteúdos extras, né, como terapia do riso, né, que a minha esposa já foi coordenadora de palhaçaria, que a gente chama, né, nos hospitais. Então ela dá uma aula sobre isso, cuidava de muito paciente vítima de queimadura, que às vezes falhava terapêutica lá no Hospital Evangélico de Curitiba, na época. Tem um workshop de morfina, por exemplo, a gente desmistifica algumas coisas. Então, é um bom começo, né, um curso validado pelo MEC, que você pode aí aprender, inclusive, estudante de medicina. Mas como é o nome? Pode Diga aí o nome. Paliative-se. O estudante de medicina que tem um diplomazinho do MEC já antes de se formar, ele tem ponto aí para concurso público, para prova de residência e outros profissionais da equipe multi também. Até a carga horária que o próprio curso exige, né? Especificamente da medicina, você tem alguns serviços hoje que têm residência médica em medicina paliativa, mas o cuidado paliativo na medicina, necessariamente, não é uma especialização médica, ali é uma área de atuação. Já está no CFM, Conselho Federal de Medicina, né, esses trâmites para ser avaliado e, se Deus quiser, virar especialidade médica, provavelmente, né, vai ter uma associação, uma sociedade brasileira médica de cuidado paliativo e acesso direto para residência direto de cuidado paliativo. Mas hoje você tem que ter uma residência prévia, né, que inclua alguma área clínica, né, e depois que você tem uma especialidade, você pode prestar a prova de título da Associação Médica Brasileira de Médico Paliativista também, né, com um pré-requisito de ter uma especialidade anterior, né. Claro que quem faz pós-graduação e é médico pode atuar na área, tá? Mas o ideal é a gente caminhar para ter o título, né? E, enfim, como o Conselho Federal orienta, né? E você se qualifica. Então, são várias opções, né? Artigo científico, tem muita produção surgindo aí, entendeu? Várias plataformas aí que os alunos têm acesso, né? Gratuitamente. A própria literatura, como a Raquel falou, né? O Manual de Cuidados Paliativos do Sírio e da Academia Nacional de Cuidados Paliativos é tudo que você precisa saber ali, né? Para entrar nesse de processo. Boa qualidade. O básico de boa qualidade. E outro detalhe, eu acho que quando a gente fala disso também, né, da formação de cuidados paliativos, se os alunos ainda tiverem informação e ele já despertar para isso, chama o professor, monta um grupo de estudos, né, monta um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, né. Nós temos, né, na nossa instituição, nas 2 instituições que eu atuo de ensino superior, todas as duas no curso de medicina, nós temos também, né, não só para medicina, mas para fisioterapia, enfermagem, nós temos um projeto que é interdisciplinar. Então, talvez seja o primeiro passo. Se identificar, quer aprofundar, fala com o professor, né, que tem interesse, ou o próprio aluno, ele pode montar um grupo de estudo. O grupo de estudo não precisa de professor. Então, os cuidados paliativos entrou na fisioterapia através de um grupo de alunos, né, que ficaram encantados com a aula, uma única aula que eu falei,
E aí disseram, professora, a gente quer montar um grupo de estudo em cuidados paliativos. A senhora nos orienta, a senhora pelo menos vá lá alguns dias. E a gente começou como grupo de estudo, hoje virou uma liga, né, acadêmica. Então, outro caminho que eu acho também é eles entrarem, prestarem prova, porque existe todo um edital, e eles podem concorrer, né, a entrar na nossa liga. A gente é responsável também por uma liga, a gente está à frente de uma liga, né, voltada não só para cuidados paliativos, mas para a tanatologia, né, que é sobre a ciência, né, o estudo que envolve a questão do processo da morte. Então, nós juntos estamos também orientando os alunos nessa liga, e eu acho que existem vários caminhos, né, que eles podem percorrer. E é interessante que percorra, porque como a política ela vem de agora, né, 2024, é muito recente. Então, daqui a 2 anos, a gente vai ver, eu acredito, né, que a gente vai ver isso mais de perto. Então, esses alunos que ainda estão na formação, quando eles saírem da faculdade, eles precisam desse conhecimento. Também vai ser um diferencial para eles. Isso é uma realidade do próprio mercado de trabalho, entendeu? O mercado de trabalho ele vai absorver, ele vai valorizar aquele profissional que, de alguma certa forma, seja especializado ou não, ele tem habilidades paliativas aí, dentro independente da sua atuação na área. Então, isso é uma conformação em que a sociedade, em geral, né, exigiu. Então, a gente não pode ter mais aquela figura do médico, do profissional, como a gente falou no começo aqui do podcast, né? Mas ele nem me escutou, nem olhou para mim, né? O cuidado paliativo Desconheço quem tenha reclamado de humanização. Se você tem uma situação de perfil de cuidado paliativo, você sabe o que é realmente cuidado paliativo que ele pode te oferecer, ninguém vai negar, ninguém vai reclamar. Com certeza. Verdade. Vamos partir já agora para os agradecimentos, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a doutora Raquel e saber se é verdade. Eita, o que é que vem aí, hein? Um passarinho me falou que a doutora Raquel está se organizando para montar um canal para ter seus convidados também. É verdade isso? Fala pro povo. É verdade? Eita, minha gente! É verdade, né? Assim, na verdade, isso já vem há algum tempo na minha mente. Eu acho que eu fui adiando, né, esse projeto um pouco pela questão da maternidade, né, recente, pela minha história mesmo de rotina profissional, mas acabou, né, que eu recebi um estímulo muito forte de uma amiga, inclusive eu quero citar o nome dela, né, a fisioterapeuta Janine, que é uma amiga e irmã, e ela disse: você tem tudo, sua cara, seu jeito é de podcast, sua cara e seu jeito é de tecnologia, de ir lá falar de comunicação. Então, Raquel, abre um canal para isso, para que você possa, né, conversar com as pessoas sobre alguns assuntos, seja de cuidados paliativos, seja da gerontologia. Então, eu estou aí, né, começando nesse universo, espero poder contar com você nesse processo, que você já esteve em outros momentos também, né, da minha vida profissional. Então, espero que, Yuri, eu possa contar com você e com o seu profissionalismo. Com certeza. Olha, da minha parte, o Ângelo, que é o nosso diretor, operador, o pessoal que está nos escutando, ó, por trás dos bastidores, tem um cara que ele é super inteligente, o cara super 10, que é o Ângelo, pode contar conosco sim. Viu? E assim, todo o nosso desejo de sucesso e, olha, tudo que se coloca numa mesa para trazer saberes dos mais diversos para quem está em casa, no carro, Nola falou que está no carro às vezes, né? Só podcast. Só podcast. Eu também sou dessa. Por causa do trânsito. E aí eu aproveito o meu tempo. Eu disse, não, eu não quero perder tempo com outras coisas. Se eu tenho que otimizar meu tempo, é podcast, é cuidados paliativos, é gerontologia, né? Saúde mental. A gente que é da docência, a gente nunca pode parar de saber as atualidades. É bem-estar, né? Cuidado com a saúde. Então, eu acho que é por aí, Yuri. E, assim, eu, na verdade, estou recomeçando essa minha vida profissional, né? Como eu te falei. Passei muitos anos como fisioterapeuta, depois fiquei só na docência. Tentei conciliar as duas coisas com a maternidade, a minha primeira filha, aí não casou bem. E agora, né, talvez assim, escutei mesmo alguém, uma voz realmente além da minha, né? E foi uma emoção muito forte para mim ter escutado na Semana Santa logo essa voz dizendo que eu precisava ajudar outras pessoas, né? Que eu precisava sair
da academia, que eu precisava sair de um birô, que eu precisava sair de uma universidade, mas que a missão, né, que ele me dava era de transformar vidas, de cuidar das pessoas até o último dia. Então, eu estou também enfrentando esse novo desafio, né? E aí já peço a colaboração de vocês para divulgar o meu trabalho, né? Que estou realmente voltando na fisioterapia para atuar, né, como fisioterapeuta. E eu acho que vai ser muito bom para mim também enfrentar esse desafio. Eu sou uma pessoa que gosto de desafios e que, com fé, né, com Deus, eu vou conseguir chegar lá e espero muito poder transformar a vida das pessoas. E Cuidados Paliativos chegou no momento muito certo e o podcast, porque essa política também mexeu muito comigo e eu sou realmente, eu fico triste quando eu vejo que poucas pessoas podem ter cuidados paliativos. E eu quero realmente levantar essa bandeira, né? Eu acho que Nola, desde já agradecendo também por ele ter aceitado, né, esse desafio junto comigo aqui nesse dia, que é porque eu acredito no trabalho dele, eu acredito muito também na força que os cuidados paliativos têm na vida dele. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas assim, e se Deus nos escolheu, é porque a gente precisa atender esse pedido. Então, estou aqui, né, justamente para isso. Além desse papel, né, de professora, agora eu retorno, né, também como fisioterapeuta que quer também ajudar as pessoas nesse sentido dos cuidados paliativos. Que maravilha. Bom. Maravilha. Com certeza, o povo só tem a ganhar. E assim, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu adoro gente. Gosto de verdade, não importa de onde. E assim, já nesse campo dos agradecimentos aqui, fico imensamente feliz. Agradeço em meu nome, do Ângelo, por vocês conseguirem esse espaço na agenda de vocês para sentar aqui na mesa do Estúdio Trino. E, minha gente, tenho certeza de que em vocês não estão apenas profissionais. Existe uma semente que brota cada vez mais e que, por onde passa, está deixando aí outras sementes. Tenho certeza disso. Vocês vão me entender, vocês são diferentes. Mas não é um diferente enraizado em vaidades. É um diferente enraizado em propósitos. Então, que bom que vocês se deixam levar por algo muito maior, né? Que permitam-me, me dê a liberdade aos que nos escutam, com todo respeito às diferenças, mas existe Deus em vocês. Existe Deus em vocês. Amém. E que vocês continuem sendo essa centelha, que vocês continuem irradiando esse amor através da profissão de vocês. Obrigada. A gente agradece, fica sem palavras, né? Mas é bom a gente escutar, né? Que as pessoas nos veem além do conhecimento, além de uma teoria, além de um conceito. Eu acho que também é isso, é sobre isso. É por isso que a gente está aqui também. Não é só para informar cientificamente, trazendo, né, validações científicas, trazendo conceitos, mas é para que essa mesma centelha ela chegue a todas as casas, a todos os usuários, a todos os pacientes, né, seja através do SUS, seja através da rede privada, mas que ela chegue. E a gente está realmente se colocando, né, à disposição dessas pessoas. Obrigado, Yuri. Obrigado, Raquel, por poder estar participando disso, né? Por poder estar sentado com vocês e conversando sobre algo que eu não falei até agora, mas Raquel sabe bem, eu vivo, né, em casa todos os dias, né? A minha esposa, ela tem uma doença autoimune e tem uma doença genética, né? Então, são doenças incuráveis, né, que a gente está brigando para lutar contra os sintomas. Inclusive, a doença genética dela é uma mutação que só ela tem no mundo, né? Então, ela é super, assim, ativa, enfim, tá bem, mas são situações que a gente separa com o dia a dia. Então, eu vivo cuidado paliativo na essência, no dia a dia, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Com a minha esposa, com a mãe dos meus filhos, a gente trabalha isso com os meus filhos. E, assim, se eu pudesse citar mais uma vez Vitor Frankl, assim, para terminar,
Sim. né, que é o último slide de toda a aula que eu dou na minha comunidade, né, que ele diz que a alma humana pode suportar tudo menos a falta de sentido, né? Mas como que a gente pode olhar essa falta de sentido em relação a um paciente que tem uma situação de doença incurável, talvez caminhando para a terminalidade, né? Eu acho que o cuidado paliativo, né, por si só está ali, né? Por si só não, mas também está ali, né, para dar um sentido, né, na vida dessas pessoas. E a partir do momento que você consegue direcionar isso na vida do teu paciente, você coloca um sentido na sua vida, no seu coração, né? Enfim, né? Para que a gente está aqui? O próprio Frank fala isso, né? Não fomos nada mais, nada menos, fomos feitos para servir, né? Nos diminuir em relação ao próprio, o próximo, isso é bíblico, né? Nos diminuir em relação ao próximo para poder servir, né? Então essa é a grande essência da vida, né? Essa é a grande essência do cuidado paliativo, né? Você está ali como um meio de colocar sentido na dor do próximo. Você não vai conseguir curar a dor física, talvez com medicação, sim, mas as outras dores, talvez você não consiga curar, né? Mas você está ali para ressignificar a dor daquele paciente e dar um sentido nesse processo, né? Então, como a gente disse, né, a gente é suspeito para falar de cuidado paliativo e deixar a gente fica o dia inteiro aqui, mas obrigado, né? É assim que eu vejo, assim que eu vivo o cuidado paliativo, assim como Raquel, a gente tá na luta aí, né? Tá na luta, Obrigado. estamos juntos. Ninguém Mais uma solta a mão, vez. ninguém nem o barco. Ninguém pode abandonar o barco do cuidados paliativos. Mas gratidão também, né, por vocês também ter aceitado esse desafio, né? Eu acho que eu me sinto muito feliz hoje, realmente, resumindo, acho que a palavra seria não clichê, não é um clichê, mas é gratidão no mais amplo sentido, né, da sua palavra. É gratidão. E aí eu queria terminar falando realmente o sentido da palavra cuidados paliativos. Por isso que eu acho que a gente está aqui. Cuidados paliativos, paliativos vem de palium, que significa proteção, significa manto. E eu termino minha fala, né, dizendo que quem estiver me escutando, profissional de saúde, familiar, a gente precisa ser manto para a vida das pessoas. A gente precisa estar junto, né? A gente precisa proteger. E aí nós, enquanto profissionais de saúde, temos essa responsabilidade talvez bem maior. Sejamos pálio, sejamos mantos. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Olha só, dá pra gente deixar o arroba de vocês, não? Vocês têm decoradozinho? Pode falar? Pode falar, doutora. É arroba, né? Raquel com CH, Rachel, Físio Fonseca, 60 mais. Por que 60 mais? Porque minha área é muito mais voltada para a gerontologia, né? Repete, por favor. Arroba Rachel Físio Fonseca, 60 mais. Perfeito. O meu é @Dr Nolan, Nolan, de navio, Palma, Palma. Então é Dr. Nolan Palma. Muito bem. Pessoal, olha, vamos encerrar nessa câmera aqui, Ângelo? Todo mundo juntinho. Ó, gratidão imensa por este momento tão ímpar, tão significante, um momento tão rico. Pessoal, tu tá na de cima ou tá na de baixo? Que é pra gente saber. Ah, cedo. O nosso diretor ele vai para um lado e vai pro outro ali. Estamos na de cima. Galera, gratidão, tá? A tarefinha de casa é simples, é pegar o link, copiar e sair mandando para os amigos nos grupos, certo? E com a seguinte informação: vamos aprender mais sobre cuidados paliativos e será que eu consigo falar transdisciplinaridade, né? É porque vai além da multi, né? Claro. Aprendi com o doutor. Ele já fez com a mão assim, ó, trans. Raquel falou. Eu vou aprendendo também aqui. Mas é sério, de verdade. Gratidão a vocês dois. Aprendi muito e tenho certeza que isso vai ecoar aí mundo afora. Amém. Pessoal que anotou, também o arroba do Dr. Nolan. Vai lá no direct dele, já pede o link para comprar o curso. Isso viu? mesmo. Com 50% de desconto. Olha ainda. Eita, tá gravado. Aproveita. Vamos dar um tchau. Família Trino agradece. Beijo para vocês. Valeu, galera.